câmera. Isso, ou então tira a câmera, tá? Fiquem à vontade. E o que é bacana é que depois a gente disponibiliza lá no YouTube, as pessoas que não podem estar presentes depois podem acessar, e a gente vai criando essa rede, ampliando, né? Oi, Beethoven. Agora é com o Beethoven. Não, então, eu só ia aproveitar esse momento inicial, acho que a gente já pode começar, e depois de ter feito essas falas mais administrativas, agradecer a Grace, principalmente, que tem organizado essa série de web encontros do Leque UF na quarentena, e tem sido fundamental esse movimento, até para compartilhar com todo mundo que está assistindo, e com a Fernanda, e com a Grace, com a Renata, com a Glória, que, enfim, estão participando também. Esse movimento também nos fez ficarmos mais tecnológicos, né? Agora o Leque UF tem Facebook e perfil no Instagram. Então, agora, além de termos orientandos, temos também seguidores, né? Nas redes sociais, e estamos muito felizes por isso. Vamos divulgar sempre eventos nossos lá. Aproveito e faço um jabazinho aqui inicial também. O NTC, o Núcleo de Tradução e Criação, do qual muitos de nós fazemos parte também, vai começar uma série de encontros que lá no NTC a gente chama de ateliês de tradução e criação, nesse modelo virtual também. Então, fiquem atentos aí. Eu vou divulgar também no Instagram e no Facebook do Leque os eventos do NTC também. Vejo que Thaís apareceu por agora. Maravilha. Boa tarde, Thaís. Sem muitas delongas, se a Grace quiser falar ainda um pouco mais sobre uma apresentação da Maria Fernanda, fica à vontade. Se não, Maria Fernanda, com você a palavra. E como sempre eu digo, eu fico muito ansioso de escutar o que tem se falado aqui. Tenho aprendido muito, e as discussões no final têm sido muito significativas. Então, Maria Fernanda, por favor, responda aquela pergunta que eu fiz no backstage, fiz lá no Instagram. Tradução no palco dos outros é refresco? Menino, que pergunta, né? Não é refresco e gela a língua, ainda por cima. Parece picolé. Falaremos disso. Grace, quer falar alguma coisa? Começa, como faremos? Oi, Fernanda. Não, eu falei um pouquinho do seu currículo, né, da sua trajetória brilhante aqui. Você se concentra muito na questão da tradução, que foi seu trabalho, né, de pós-doutoramento. Você traduziu 2 peças de teatro, uma trilogia. Você trabalha muito com a questão das personagens trágicas na literatura, a sua recepção no teatro, no cinema. Então, nós estamos aqui com alguém que tem uma bagagem, né, muito interessante sobre o tema a ser tratado. Então, querida Fernanda, bem-vinda, sinta-se à vontade, o palco é seu. Muito obrigada. Bom, primeiro agradecer imensamente a esse convite, a essa partilha, né? Eu acho que iniciativas como essa fazem a gente se sentir assim, muito bem, muito acolhida. Então, tenho só agradecer a você, Beethoven, Glória, a todo mundo que me abriu o coração, o espaço, né, nesse caminho das clássicas, né? Bruno, todos vocês, os meus colegas queridos, todos os colegas queridos da graduação, né? Eu vou falar isso daqui a pouco. Fernandinha, esqueci de falar, mas eu não vou falar, não. Vou falar. Tá bom, fala. Também, antes de tudo, agradecendo a 3 pessoas que foram fundamentais, tanto para esse currículo aí que você leu nessa bricolagem, quanto para minha permanência, minha insistência, meu amor pelos estudos clássicos. São 3 professores. É difícil falar de 3, né? Mas elas foram fundamentais até eu chegar. Depois, muitas outras professoras me deram as mãos, mas 3, né, foram fundamentais. A professora Cândida Leite Georgopoulos, minha professora lá na graduação em Juiz de Fora, em 99, a professora Carlinda Fragali, que me deu a mão no momento assim decisivo do doutorado, e a professora Tereza Virgínia. Claro, eu poderia falar várias, seria até injusto da minha parte, mas elas foram assim decisivas para que eu encontrasse assim, é isso que eu quero, e confiasse no que eu poderia fazer. Claro, sempre aprendendo muito, e cada dia levando um tapa aqui, um escorregão ali,
Mas, assim, esse apoio é muito bom, né? Como é que começa um pouco essa história da recepção na minha vida? Eu acho importante falar, porque eu não tenho formação nas clássicas, eu estou em formação nas clássicas, né? Eu começo fazendo letras na Federal de Juiz de Fora, sou uma menina mineira, uma mulher mineira, uma menina agora, na casa dos 40, não combina, né? Mas, enfim, sou uma pessoa de Juiz de Fora, não tinha como sair na época, nem pensava em fazer faculdade fora na época. Juiz de Fora, muito bem avaliada, uma universidade maravilhosa, só que nós não tínhamos grego, nós tínhamos latim. Eu gostava bastante de latim, mas eu gostava era de grego, achava bonito, aquelas letras lindas, né, e tal. Não entendia nada, não sabia ler, aprendi a ler grego com Glória, minha querida professora Glória. E então, logo no primeiro período, fiz uma prova, né, na época, o governo Fernando Henrique não tinha bolsa, mas às vezes saíam alguns editais, assim, para a gente ganhar uma mixariazinha, mas era muito mais pelo trabalho que a gente podia desenvolver, né? E aí eu apresentei um trabalho para contar a história de mitologia nas escolas públicas. E esse trabalho foi orientado pela professora Cândida Leite Georgopoulos. E eu ia às escolas públicas e contava histórias da mitologia, né, para criança de 12, 13 anos. Vocês podem imaginar tudo, gente. Eu contava Zeus e Hera brigando, né, o nascimento de Prometeu, e as crianças adoravam. E qual que era o trabalho dessas crianças depois? Reescrever essas histórias, trazendo para um panorama que elas fossem criar, ou seja, elas iam recriar aquelas histórias. O nome do projeto era As Histórias que os Gregos Já Contavam. Era desenvolvido junto a uma escola pública com crianças, né, que tinham diferentes contextos familiares, né? Quantas e quantas vezes eu contava uma história da mitologia, sobretudo as histórias que envolviam Hera, e as crianças diziam, a macumbeira da minha vizinha fez a mesma coisa. Aquilo era muito bonito, né? Essa frase posso trazer, mas era muito bonito ouvir aquilo e poder discutir com aquelas crianças, né? Era lindo. Mas não pude fazer grego. Bom, e assim segui, caí em 2005 no meu doutorado, né, com o projeto já das madres. Eu conheço as madres na época do meu mestrado, começo a estudar as madres, e eu lembro que muito se falava de Antígona. As madres eram as Antígonas latino-americanas. E aí eu tive a sorte de fazer a primeira disciplina no mestrado, na UERJ, né, na época não tinha doutorado em Juiz de Fora, então eu tive que sair de Juiz de Fora. Eu fiz o mestrado lá, mas doutorado não tinha jeito. Aí eu pegava meu ônibus e voltava, fazia meu doutorado aqui no Rio. E a professora Carlinda Fragalha, a primeira disciplina dela foi o Trágico e a Tragédia, a primeira peça antiga. Eu lembro que eu saí da aula da Carlinda desesperada, falei, não tem condição de acompanhar isso, professora, me desculpa, não tenho essas leituras todas. Carlinda, no final da aula, me deu a mão e falou, não, você não vai largar nada, você vem comigo. E ali foi paixão, a minha tese mudou completamente, minha tese não tinha referências clássicas, inicialmente eram as madres, uma relação com as bordadeiras de Minas Gerais, que também tinham perdas e traduziam aquelas perdas no bordado, e a minha tese ficou uma tese que tem a base de estudos da teoria da literatura, claro, foi dentro da literatura comparada, mas os estudos clássicos estão ali na proximidade que eu faço, tanto com as troianas, quanto com a Antígona. Bom, aí é um outro assunto, mas... e assim fiz, mas sempre com aquela dívida, né? Poxa vida, eu gosto tanto de tragédia grega e eu não sei ler grego. Né? Na verdade, eu preciso reconhecer que eu não sabia nem distinguir uma boa tradução da outra. Quantas e quantas vezes a gente vai ler tradução? Carlinda, nesse ponto, foi fundamental, porque sempre me indicou bons materiais, mas eu por conta própria... vi assim, de uma boa editora, vou levar. Mas não tinha essa noção que eu aprendi com os meus professores do curso de grego, inclusive você. Então, isso foi fundamental. Aí, em 2015, já, professora da Rural há 5 anos, né, na verdade, eu comecei a dar aula muito nova, né? Esse ano eu faço 20 anos de sala de aula. Então, já tinha um tempinho. Em 2015, eu falei, não, vamos resolver, tá feio, vamos estudar como tem que ser feito. Aí eu fiz o reingresso, entrei para o grego e foi maravilhoso, porque, embora seja muito difícil conciliar tudo isso, essa base que a graduação dá para a gente é fundamental, né? Então, não traduzo peças gregas, mas pude fazer, né, dentro da minha pesquisa,
uma coleta melhor, um estudo melhor, e com mais segurança. E aí, em 2017, já fazendo a graduação na UF, né, eu liguei para a Carlinda e falei, Carlinda, eu quero fazer um pós-doc com você. Eu não posso sair, eu não vou ter licença, né, não tem licença, então pós-doc tem que ser aqui, eu quero muito estudar a tragédia de uma maneira mais aprofundada. E aí a Carlinda me falou da Tereza Virgínia, né, professora da UFMG, que foi minha orientadora, minha supervisora no pós-doc, lá em estudos literários, na linha Poéticas da Tradução, e nós traduzimos, né, uma tragédia latino-americana, se a gente pode chamar assim, uma tragédia de recepção, de um autor argentino, no primeiro ano, eu vou falar dele daqui a pouco, e no segundo ano, eu não quis sair de perto da Tereza, eu falei, Tereza, eu quero ficar mais um ano. A menina, olha, você tem certeza? Eu quero ficar mais um ano. Eu falei, mais um ano, e eu terminei ano passado, já no segundo ano, foi uma trilogia de uma autora uruguaia, todas as peças também de referências clássicas, que eu vou falar para vocês. Então, eu fiz esse breve resumo, né, até para poder explicar também o que eu estou fazendo aqui, né, e essa minha paixão aí pelos gregos. Bom, vou falar um pouco, então, desse caminho da tradução, como é que eu chego até ele. Eu fiz teatro um tempo, nunca tive coragem de encenar nada. Eu falo que minha brincadeira artística, ela se resume ao meu Instagram, que é de brincadeira, e olhe lá. Tenho muita vergonha de palco, muita, mas eu não consigo mesmo, embora eu seja uma apaixonada pelo teatro. Eu acho que uma das coisas que mais me doem nesse momento que a gente está vivendo é a distância do teatro, do palco. Isso bom, mas vai passar, vai passar. Então, como que traduzir uma peça... Oi? Carlinda acabou de entrar. Você falou tanto dela hoje. Já. Bem-vinda, Carlinda. Que linda. Bom, e aí eu, pensando na tradução, né, sempre me incomodou, não estou falando mal de traduções, pelo amor de Deus, a intenção não é essa, mas algumas traduções que funcionavam muito bem no texto e que, na hora que iam para a boca do ator, parece que não cabiam. Não ficava estranho, né? O texto tem que caber na boca do ator, tem que funcionar, né? Então, voltei a fazer teatro, ano retrasado, voltei a fazer teatro na Oficina Social de Teatro, que tem aqui em Niterói, um pessoal maravilhoso, super gente boa, generosos, muito legais, mas não consegui conciliar com o tempo, não dava, né? Mas aquela retomada também foi muito bacana para me ajudar no processo de tradução das duas peças. Inclusive, delimitar, né? Tem uma disciplina que hoje eu dou na Rural, a disciplina antes chamava Literatura Universal, ela ainda estava com o nome de um currículo antigo. Essa disciplina hoje ela é dada por mim com o nome de Literatura Comparada. E o que os meninos vão estudar quando chegam nessa disciplina, hoje é texto teatral. Então, eu faço toda a disciplina com textos teatrais. E também é muito interessante, porque não são todos os cursos de letras que têm um olhar carinhoso para o texto de teatro. E ele é uma ferramenta maravilhosa no contexto de sala de aula. Eu fico pensando em quanto o teatro me ajudou, como professora que fui durante 10 anos de ensino fundamental e médio. O teatro foi fundamental, sobretudo para aqueles alunos, né, que não se sentiam autorizados, né, para língua portuguesa. O teatro era fundamental, trazia aqueles meninos para mais pertinho da gente. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco desse ensaio tradutório que eu fiz. Fiz um recorte aqui da peça, da Fronteira, um recorte muito pequeno, porque a peça é extensa. Essa peça já vai ser publicada, já está em processo de publicação. Foi organizado um livro, eu organizei esse livro, com a colaboração da professora Carlinda, da Tereza Virgínia, do professor André Pocinhas, de Granada, que foi, assim, decisivo para eu encontrar essa peça, né? Então, assim, é um estudo que foi muito, muito, muito importante para mim, e para o meu crescimento, eu acho que foi muito bacana. E um outro pedaço da trilogia uruguaia, tá? Grace, eu vou tentar... Aqui, apresentar agora, né? Isso, peraí. Aqui, apresentar agora, a gente treinou ontem, peraí. Isso, não, do lado direito, você tem que mexer o seu mouse
no vídeo para subir a partezinha branca que vai estar escrito apresentar agora. Aí tá aqui, uma janela, tela inteira. Mexe o seu mouse assim no Tá vendo? Você já clicou no apresentar? Perfeito. Isso, tá vindo. Ok. Tá aparecendo isso para vocês ou tá aparecendo na parte lateral também aqui? Não, você passou para a parte lateral, como a gente tinha treinado, e agora os seus slides estão no meu lado esquerdo. Tá, tudo bem. Tá dando para ver então, né? Tá. Não, só para explicar para o pessoal que é um pouquinho complicada essa técnica, porque a gente que fala não vê o que está acontecendo, a gente vê a tela do computador. Então, assim, há um estranhamento no início, mas daqui a pouco ela vai se acostumar. Eu perdi a cara de todo mundo, estava ótimo. Eu estava conversando realmente com alguém esperto aqui na minha frente. Agora você vai precisar de uns minutinhos, mas vamos lá. Vamos lá. Então, olha... Acho que você pode pôr tela cheia, Fê. É a Renata falando, porque tá a gente... Peraí, então. Peraí. Vê se melhora assim, ó. Peraí. Parar. Peraí. Apresentar agora. Tela inteira? Não. Voltou você para lá. Ela quer dizer a tela inteira do seu computador. Bota o seu slide como apresentação, entendeu? Tá. Entendi. Ah, sim, claro. Ô, gente, olha... Não, tranquilo. Estamos todos... Agora vai. Melhorou agora, né? Ó, vai melhorar agora, ó. Tá. Olhando aqui. Melhorou? Melhorou, ótimo, perfeito. É isso aí, perfeito. Obrigada, querida. Voltando à provocação do Beethoven, né? Traduções teatrais na fronteira, o palco dos outros, é porque mesmo a primeira experiência de tradução foi de uma língua que, teoricamente, não está tão distante da nossa, que é o espanhol. Né? Eu não traduzi uma peça do russo, traduzi uma peça de espanhol, e menos ainda do grego. E aí, sempre ficava, né, um pouco aquela dúvida, poxa, mas é uma língua muito próxima da nossa. Mas precisa funcionar na boca de um ator brasileiro, ela precisa funcionar, cuidando muito para que nos fizesse uma tradução domesticada. Né? Então, sempre tive, assim, um pouco na minha cabeça essa noção de fronteira. Qual é a fronteira? Até onde eu posso ir na tradução? Né? Acho que todas aquelas inquietações do Berman, né? Vai ficar domesticada, não vai? Peraí que eu estou pesando muito a mão aqui, estou fazendo uma versão. Então, tentei, né? E a peça em si tinha, né, uma série de desafios de linguagem, desafios linguísticos ali, que sempre me colocaram na fronteira, né? Eu, falante do português, eu, mineira, vários eus que se cruzaram ali nessa fronteira. E lembrando sempre que o palco dos outros, né? Eu estou traduzindo um outro contexto, e eu acho que isso, na tradução, precisa ficar bastante presente, até para que eu leve em consideração aquele período histórico que foi feito, não faça reducionismos, enfim, tudo que um exercício de tradução nos impõe, nos exige, né? Bom, e aí eu me lembrei desse bonito trecho de um romance chamado Língua Materna, que o romance, eu não me lembro se ele é muito bom, eu já li faz muito tempo, mas eu lembro desse trecho, eu tenho ele aqui em casa, até por uma editora que não é muito famosa, mas a história é talvez meio água com açúcar, mas essa passagem ela é muito bonita e eu quero lê-la aqui. Só para contextualizar, eles são namorados, eles estão falando, né? E ele é um porto-riquenho, ela vive nos Estados Unidos. Então é ele que está dizendo, o rapaz. Qualquer nome que você escolher me serve, disse ele. Mas não cabe a minha escolha, respondi. Acho que lhe contei então a história que ouviram no rádio a caminho do aeroporto. Uma expedição espanhola encontrou um grupo de índios maias. Como se chama este lugar? Perguntaram os espanhóis. Os maias responderam Uicatán, que significa em sua língua, não entendemos. Os espanhóis acharam que era aquele o nome do lugar. Assim, foi o nome de Yucatán imposto.
como Adão, achavam que Deus lhes outorgara o direito de dar nomes ao mundo. E assim o mundo foi sendo nomeado. Esse é um fragmento do Língua Materna, né? E essa ideia, né, de que o mundo vai sendo nomeado, o tradutor também nomeia. Né? Então, essa ideia de fronteira, o que me cabe, o que não pode me caber numa tradução, eu sempre me lembrava muito disso, né? Um nome que se colocar ali vai ser muito forte. Então, essas escolhas foram muito presentes. E aí, sempre aposto nessa figura que adoro, que é o Caliban, né, da Tempestade, do Shakespeare. Né? Acho que é uma figura muito bacana para a gente entender essas relações de língua e poder, né? E língua e poder incidindo sobre uma tradução. Que agora que eu sei falar, é meu proveito poder praguejar, que a peste o pegue por me ensinar a sua língua. Então, também esse lugar que o tradutor muitas vezes vai assumir, né, de eu sei essa língua, eu vou traduzir essa língua, né, ou eu estou tentando saber essa língua, eu estou aprendendo essa língua, e aquilo me coloca mais perto desses falantes. Ou da possibilidade de entender o que eles querem falar, não sei, vamos lá. Bom, e aí eu chego em 2017, A Fronteira, em La Fronteira, né? La Fronteira é esse texto aqui, que tem uma história rapidinha, esse texto aqui, isso aqui. É do Davi Kuresis, é uma peça de teatro, foi escrita em 60, ganhou prêmio, inclusive, na Argentina. Mas isso aqui foi o seguinte, eu estava lendo um livro do Andrés Pocinha, da Universidade de Granada, figura importantíssima aí para os estudos de recepção, e ele menciona La Fronteira, do Davi Kuresis. Na hora que vi que tinha uma Medeia bárbara, Medeia, que chama Bárbara na peça, que é uma índia, né, eu fiquei assim, eu falei, eu quero esse texto, eu quero esse texto, eu quero esse texto. O primeiro passo foi Google, né, nada. Segundo passo, bibliotecas públicas na Argentina, nada. Todos aqueles caminhos que a gente vai fazer, né, associação de atores argentinos, conhecidos da Argentina que trabalham com teatro, e ninguém nunca tinha ouvido falar nem do Kuresis, nem da peça, nem de nada, sendo que uma peça ganhou prêmio. Bom, e aí eu apelei, na época tinha o Facebook, nessas redes sociais são maravilhosas, pedi, e uma amiga que faz doutorado na Universidade de Nova York, me escaneou a peça e me mandou. Pois é, A Fronteira chegou para mim, igual aquela música do Titãs, Disneylândia, né? Quem não conhece, depois faz um Google lá no YouTube, Disneylândia, vai lá ouvir, porque foi assim, chegou para mim pelos Estados Unidos, ou seja, mais fronteira, mais falta de acesso a um texto que estava aqui do lado, dentro da própria Argentina, as pessoas não tinham acesso a esse texto, né, me vem pelos Estados Unidos. Bom, dito isso, vamos achar o direito autoral. Eu sei que muitos amigos meus conseguem traduzir assim, depois se preocupam com o direito autoral. Eu não, eu vou atrás primeiro. Ainda mais que era um projeto de pós-doc, então poxa, por mais de bom coração que eu quisesse, né, me dedicar um ano a traduzir um texto, eu queria saber se depois eu ia poder publicá-lo, porque vai que a família, né, tem uns autores brasileiros aí que a família não deixa fazer nada, né, vai que fosse igual. Gente, a história eu não vou nem contar, quem quiser depois a gente toma um café, quando acabar a quarentena eu conto, porque aí foi novela de Janete Claire mesmo, para conseguir encontrar o direito autoral da peça. Enfim, dito tudo isso, feito tudo isso, começamos a tradução. E até então eu só tinha lido a peça, tinha gostado da peça, mas não tinha me colocado para sentar e traduzir. Bom, as personagens da peça, elas vão, né, como peças de extração clássica, como peças de referências clássicas, elas vão ser uma referência às personagens trágicas. Né? Então, aqui a gente tem a Winca, a Velha, a Bárbara, que é a Medeia, Butico, Coronel Ordões, que faz uma espécie de... ele é o Creonte, né? O Capitão Jazão Almada, que é o Jazão, Anambá, que vai ser um Egeu, que chega no meio da peça para dar aquela bagunçada, como a gente vê em Eurípides também, Frei Xavier e Frei Gaudêncio, que aí vão ser as figuras da Igreja Espanhola que vão expulsar essa mulher. Bom, qual é o contexto histórico dessa peça? O ambiente dessa peça passa no ano histórico de 1807, e assim ele coloca, isso aqui não fui eu que coloquei, ele coloca assim com essas reticências, e
E a gente, quando vê na história argentina, né, isso é uma época da conquista do deserto, ou seja, foi um marco na história argentina em que milhares de índios, né, foram mortos nessas campanhas aí, inclusive uma das figuras principais dessa campanha é o general Julio Roca, né, que fez uma matança, né, indígena na Argentina. Então, é uma peça que se situa neste momento. Nós temos os representantes da coroa espanhola que estão lá para expulsarem a Bárbara, que é essa índia, do lugar em que ela está. E aí a gente vai ver, né, como que o Cureses vai recriar, perdão, como o Cureses vai recriar toda a imaginação de linguagem, né, dessas personagens indígenas. Gente, só uma dúvida, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Sim, tá tudo perfeito. É porque a gente não vê nada, né? Então, Não, a gente te vê. Demora um pouquinho até você se acostumar. Pensar que é uma peça que a cortina tá fechada, né? É estranho. Mas pra gente tá super agradável. Então tá bom, muito obrigada. Bom, e aí essas personagens que vivem nesse contexto indígena, elas vão falar de outra maneira. Entram os espanhóis, que vão falar um espanhol que não é o espanhol rioplatense, né? O espanhol rioplatense, para quem já teve a oportunidade de ouvir um argentino falando, é muito diferente de um espanhol madrilenho, por exemplo. É bastante óbvio isso, mas nem sempre a gente tem com clareza essa ideia, né? E tem também uma figura super interessante aí, que é o Capitão Jazão Almada, que é um cara que nasce nessa Argentina, né? Mas ele é filho de espanhóis. Mas ele está vivendo com Bárbara, então ele tem uma fala misturada. Isso tudo Cureses faz, né, dentro dessa possibilidade lexical do espanhol. E aí, como que a gente vai recriar isso, né, no português brasileiro? Então, assim, foi um desafio, né, que eu preciso reconhecer aqui que o diálogo constante com algumas pessoas da área da linguística me ajudou muito, né? Tanto com a Neide Gonçalves, da USP, que também participa do livro, com um artigo muito bonito sobre a linguagem na peça, quanto com o João Lagares, né, professor da UF também, que me ajudou na revisão, enfim, em tudo, né? Um companheiro me ajudou nisso. Bom, então, feito isso, eu vou mostrar para vocês um pouquinho um jogo de como foi, o que o Cureses faz. Bom, o Cureses faz isso aqui, né? Essas marcas em laranja que eu fiz para vocês verem são essas maneiras de falar que Cureses coloca, né? Logo que eu vi isso, eu falei, gente do céu, como é que eu vou traduzir isso? E aí uma professora, né, argentina, a Leonora Cunha, me ajudou bastante, porque eu cheguei lá para conversar com ela, nossa, tô perdida, não sei o que eu faço, como é que eu vou colocar isso cabendo na boca de um brasileiro falando sem estigmatizar? Porque eu podia também fazer igual a Xuxa, coisa que eu jamais faria na minha vida, né? Aquelas representações indígenas bizarras, absurdas, né? Que não dá mais. E aí a Leonora Cunha virou para mim e falou assim: olha só, isso está muito mais perto de você do que você imagina. Isso está presente da maneira como as pessoas falam. As pessoas falam assim em várias regiões da Argentina. E não é porque é Índia, não é porque está numa região de zona rural, não. Você pode estar em Córdoba, né, e ouvir um médico falar dessa maneira, sem estigma. Está muito mais perto da tua realidade do que você imagina. Falei, meu Deus do céu, será que ela está falando lá de Minas? Pensei. Mas não posso também fazer um texto mineiro, né, que ia ficar meio bizarro, vai ficar, não sei que eu quisesse fazer uma coisa nonsense. Era interessante, mas não foi a proposta. Mas como é que eu posso fazer uma experimentação dentro do meu repertório que funcione? Então a gente tem aí, ó, por exemplo, pensar, que é uma forma do verbo que ele coloca assim, que haga chegado, ele apaga o D está apagado. E a gente vai ouvir muitas vezes na Argentina esse chegado. Mais abaixo, medo de pensar. Medo de pensar, todas as formas são com D. Esse E aqui seria o D.
né? Crer que é passal. Aqui também, na forma do crer, seria diferente. Que há passado. Então, a gente está vendo recorrentemente um apagamento desse D, né? Na forma aí do particípio. Bom, o que eu posso, dentro do meu repertório brasileiro, né, fazer com isso? E aí, eu propus, deixa eu ver se está aqui. Aparece aqui. Peraí, deixa eu ver se está aqui, que eu coloquei. Não, vou ficar por aqui por enquanto. A tentativa que eu fiz, né, foi de, na passagem para o português, apagar o D, por exemplo, do gerúndio, que a gente vai ouvir com muita recorrência no mineiro, mas se a gente afina um pouquinho o ouvido, a gente ouve de várias regiões do Brasil. Por exemplo, estou falando, estou vendo, estou comendo, estou falando, mas várias regiões apagam esse D, né? Então, não importa se essa peça vai para a boca de alguém lá em Pelotas que não faz o apagamento do D. Aí é como vai funcionar na boca do ator. Aí é a direção, é o ator que tem a liberdade do palco, o palco dos outros. Mas é um projeto de literatura também. Esse projeto de tradução não foi um projeto só de atuação. Eu não estou ali no palco, né, dialogando com o ator, né, e vendo o que vai ficar melhor. Isso cabe ao diretor que, se gostar da peça, vai colocá-la, né, vai produzi-la, vai fazê-la, vai dirigi-la. Eu estava preocupada, muito preocupada também, né, minha preocupação em responder, né, a um desejo que o Cureses tinha. O Cureses fez isso. Então, como é que eu faço isso no texto escrito? Né, mas eu lembro que várias pessoas já me perguntaram como é que isso não ficaria soando mineiro, né, em outro lugar? Não, aí vai ser de acordo com a experimentação do diretor e do ator. É importante sempre lembrar disso, né? O teatro é um lugar aberto, é um espaço de liberdade. Bom, e aí, só um exemplo para vocês, a Bárbara. A Bárbara é Medeia, e é uma figura tão apaixonante quanto a nossa Medeia de Eurípides, né? Eu não consigo lembrar, a não ser que a peça seja ruim, mas de uma Medeia numa peça razoável, que ela não seja apaixonante, né? E é óbvio que nessa peça, se eu fiquei um ano com ela, que eu gostei, é óbvio que para mim foi, né, bastante apaixonante. Ela traiu sua tribo, ela trai o cacique Coliqueu, que é o pai dela, e larga seu povo para ficar com Jasão Almada. 10 anos depois, esse Jasão Almada, que continua sendo o mesmo Jasão oportunista em todas as peças, né, é difícil salvar um pouco a cara de Jasão, não estou falando mal do Jasão, mas ele é oportunista, que também vai ser. Ele troca a Bárbara para casar com a filha do Coronel Ordões, para ter representação, para ter reconhecimento, né? E aí o que acontece com a Bárbara? Ela tem que ir embora, como Medeia, só que ele, na peça, faz uma coisa interessante, o Cureses. Jasão reivindica os filhos. Ele quer que ela vá embora, que ela suma do mapa, mas ele não deixa que os filhos fiquem com ela. Ele quer levar os filhos porque ele quer criar os filhos numa educação cristã. E aí ela fica, num determinado momento da peça, pensando, né, ele vai levar para uma educação cristã, eles vão ser educados como brancos, que vão aprender a odiar índios, que vão aprender a achar que morte de índio é natural. Então, assim, a peça, eu até repito, gente, porque é de uma atualidade essa peça, né, ainda mais se a gente pensa em alguns contextos. E aí, a maneira como essa mulher fala, né, ela tem um domínio argumentativo muito bom, mas é marcado por esse lugar de fronteira, né? É um lugar de fronteira por quê? Porque ela não vai falar como a velha, o nome da personagem é Velha, que acompanha ela, que vem de um outro tempo, ela tá ali, ela conversa num tom argumentativo fortíssimo quando chegam os espanhóis, quando chega Coronel Ordões, mas ela tá nesse lugar de fronteira. Então, essa parte da peça, né, por exemplo, todos éramos indios, herejes por dioseros de la pampa, maestros de brujerías, y nosotras las mujeres, pasto para el ganado. Y vos sabés que la melicada hambrienta en mujeres fierra, los que vos decís auras tuyos nos acosaron, hasta la cara del hambre nos mostraron bien de cerca. E eu me defendi. Aqui, vamos lá, isso foi uma experiência, né?
A gente era tudo índio, herege, miserável dos pampa, feiticeiro. E nós, mulher, era pasto para boi. E você sabe que aquele bando de milico com fome de mulher é que nem selvagem. Quem se chama agora de teu povo acossou a gente, mostrando bem de pertinho a cara da fome para nós. E eu me defendi. Só um detalhe. Aqui também, né, tem algumas questões que eu acho que valem a pena serem mencionadas pela questão da tradução. Nós, né, o medo do estigma, né, vai ficar nós, pode ficar estigmatizado. Volto a dizer, o ator que está numa região que não fala nós, muda isso, né? A gente usa muito isso no Brasil, né? Então, acho que ficava estranho colocar nós éramos todos índios, hereges, né? Aqui, por exemplo, que eu tirei o plural e botei o plural de ideia aí com tudo, índio, herege, miserável dos pampa, porque não é só um perfil de brasileiro que fala assim, não, se a gente afina os nossos ouvidinhos, né, e se livra dos estigmas, a gente vai ouvir que várias vezes a gente, numa fala mais distendida, né, isso pode aparecer. Bom, outra parte que eu fiz questão de manter foram as rubricas. As rubricas eu não fiz assim, não fiz... Na verdade, é um texto indicativo, então traduzir as rubricas talvez tenha sido a parte mais tranquila, né, porque ele foi realmente uma tradução de uma língua para outra, eu não tive que ficar procurando o que eu colocaria ali para compor a personagem. E essa rubrica é uma rubrica que eu acho interessante mostrar para vocês, né, um recurso que o teatro dá para gente, né, o teatro com esse lugar de liberdade que ele dá para gente. No segundo ato, quando chega o Anambá, que é o Egeu, né, a figura lá que vai representar o Egeu na peça, ele vai falar tanto com a Bárbara quanto com a velha, ele vai até o lugar em que elas estão, e ele vai falar com ela numa língua indígena, que é a língua delas. Bom, no cinema poderia acontecer e a gente teria legenda, né? Num teatro mais contemporâneo, hoje também poderia ter um telão, poderia muitas coisas. Só que o Kurese faz uma coisa que eu achei muito interessante. Ele coloca essas três personagens falando a norma padrão. Ele coloca ali as três personagens para mostrar que naquele momento elas não estão falando mais como elas falam quando elas estão com contato com espanhóis ou com outros que não são indígenas, ali elas estão entre elas. Né? E aí ele fala isso aqui na rubrica, né? Que a cena será jogada numa linguagem diferente do restante da peça. E as personagens que nela atuam usarão um tom de voz distinto também. Na verdade, é como se essas três personagens indígenas, Bárbara, a velha e Anambá, falassem na sua língua materna. Esquecidos do linguajar, do contínuo contato com os cristãos, lhes obriga a falar. E aí, nessa parte aqui, tentei... Bom, aqui foi uma tradução também, de acordo com o português padrão que a gente tem, e a informação da rubrica ela é importante no texto escrito. Claro que no palco tudo isso pode mudar. No palco, aí pode mudar tudo, pode ser legendado, tudo, pode ser uma língua do P, pode ser o que for. Né? Isso, o teatro existe como o palco ali. O texto é uma coisa, o palco é outra. Bom, tem duas personagens também que eu achei interessante falar, que é o Frei Gaudêncio e o Frei Xavier, que na rubrica o Cureses informa para a gente que o mais velho deve ter entre 25 e 27 anos, sua maneira de falar indicará, se for possível, sua procedência espanhola. O outro mais jovem é apenas um adolescente. Bom, isso aqui foi a última coisa que eu mexi no texto. O texto já estava completamente pronto. E aí, não sei o que aconteceu, eu já tinha lido 1000 vezes, traduzido, de repente, essa rubrica fez sentido para mim. Eu lembro que eu liguei correndo para a Tereza, falei, Tereza, a gente precisa mexer na fala do Gaudêncio, porque precisa indicar a procedência espanhola, o que a gente faz? E a gente foi traduzindo isso juntos, foi muito bacana, né? Então, na fala dele, vai aparecer isso. Então, por exemplo, qual é seu nome? É como se fosse, né, vários que a gente conhece que moram no Brasil há anos, né, mas que tem essa marca.
marca identitária, não acho isso problema nenhum. Pelo contrário, eu quis colocar na peça isso. Bom, primeiro porque está na rubrica, eu tinha que colocar, né? E segundo, porque eu acho que mostra essa mistura interessante. E a Bárbara responde aqui, ela está respondendo para ele dessa maneira argumentativa, né, que ela vai afirmar, e também com essa maneira de falar que distancia dos outros indígenas, né? Bárbara, me dizem, assim colocaram há muito tempo outros seis da tribo. Ele responde, eu te nombraria Maria como a madre do Senhor. Então, isso aí no pop também, gente, pode ser inventado um sotaque, né? Nada que, enfim, aí depende do diretor, do ator, mas acho que pode ficar interessante essa brincadeira que o Cureses propõe para a gente no texto dele, né? Lembrando que o Cureses é um diretor, ele era um homem de teatro, né? Ele foi diretor, ele foi ator, ele teve a companhia dele. Isso tudo eu sou, porque um belo dia, quando eu consegui os direitos autorais e tudo mais, eu falei, eu não vou conseguir nada disso aqui. Aí peguei minha mochila, fui para a Argentina, falei, eu preciso resolver isso lá. Aí eu fui na casa de um rapaz que trabalhou com ele me deu vários documentos que eram do Cureses, muita peça que era do Cureses. Agradeço ao Martim Wolff por isso, também tem um texto dele no livro que eu organizei, né? E aí eu procurei saber da história, cadê o Cureses? Porque o cara ganhou o prêmio, o cara foi reconhecido, por que ninguém fala mais dele? Aí ele me explicou que o Cureses, né, era um homem de teatro, quis viver disso, escolheu viver, né, na cidadezinha, que está perto de Buenos Aires, chama Mirante Brau, ficou lá, se dedicou àquele teatro municipal, um cara que teve toda a entrada em Buenos Aires na sua época, mas optou por aquele teatro. Então, acho que sim, ele tinha uma coisa do palco, do ator, né? Então, no texto dele, a gente encontra também, né, muitos espaços que são preenchidos, a gente sabe que na hora de encenar, vão ser preenchidos pelo ator, vão ser preenchidos pelo diretor. Então, tem essa generosidade com quem trabalha com ele, com quem ele dirige, com quem ele contracena. Achei isso muito, muito bacana e é importante falar. Bom, Grace, quer fazer alguma pergunta? Porque eu vou passar para a Mariana Percovitch agora. A gente geralmente faz isso no final. Eu estou fazendo as minhas anotações aqui. Tem o público também assim participando, que é bem interessante. Então a gente pode fazer uma pequena pausa. O Adriano falou, e aí, Adriano, eu não vou lembrar do que você estava se referindo, se era o uso do nós e o agente, né? Que no Nordeste ele falou que é normal falar dessa maneira. Adriano, você pode esclarecer para a gente o que você quis dizer? Eu estou tentando te responder, mas eu não estou muito certa a que você estava se referindo, que é uma das questões do tradutor, né, Maria Fernanda? Então, não submeter a fala da personagem a algo que é estigmatizado e marcar a personagem de uma forma que ela não é marcada lá no original, né? Então, é interessante, é bom quando a gente consegue achar uma forma de falar que atinge uma maior parte do público, seja o público leitor, seja o público que vai ao teatro, né, o espectador. Oi, Adriano. Ele apareceu aqui. Oi, Pronto, Adriano. professor. Está me ouvindo agora? Estamos sim. Então, você quis falar em relação a que parte da apresentação? Foi justamente essa linguagem. Ela é bem assim acentuada aqui na Paraíba, né? Quando as pessoas assim no modo de falar, geralmente elas usam o pronome, né, com esse i, não nós, mas o nós. E aí o verbo geralmente fica no singular, como assim no coloquial ficaria nós vamos. Né, é bem marcante isso. Quando a professora, a Fernanda falou, eu lembrei logo, deu aquele estralo, aí eu lembrei logo, no Nordeste, aqui na Paraíba, a gente fala assim, tá vendo? Nós falamos assim aqui no Nordeste. Que legal, obrigada. Obrigada, Adriano. Então, só fiz uma pequena pausa, Fernanda, tá? Sem te atrapalhar, para você passar para a próxima parte. Tá, peraí, então. Voltou aí a tela? Voltou? Isso, voltou. Tela cheia, ok.
Bom, e aí, quando, então, a gente termina esse projeto, a gente submete, ele foi aceito para publicação, eu quero continuar com a Tereza, e falo, Tereza, vou continuar com você, e a Tereza me deu a mão de novo, foi muito bacana, e eu já tinha encontrado essa dramaturga uruguaia. Bom, eu preciso falar que eu sou uma apaixonada pelo Uruguai, pela Argentina, eu sou apaixonadíssima. Então, eu encontro porque eu vou atrás, eu caço mesmo, né? E a Mariana Percovitch, eu encontrei procurando uma referência de Medea. E naquela cara e coragem, achei o e-mail dela, que também foi muito fácil de achar, porque é uma figura pública e tal, assim, conhecida, deu aula, dá aula, professora e tal. Escrevi para ela, e ela me enviou as 3 peças que ela tinha, né, de referências clássicas. As peças são essas aqui. Jocasta, que ela escreve em 2002, Medea do Olimar, que ela escreve em 2009, e Clitemnestra, Falso Diálogo Grego, que é o que vocês estão vendo aqui, eu não achei cartaz para isso, só achei umas entrevistas. Clitemnestra, Falso Monólogo Grego, que ela escreve em 2012. Bom, o que eu pensei? Eu falei assim, bom, eu acho que vamos traduzir, e vamos fazer o segundo ano aí. Essas peças são essas, aqui elas estão aqui, Medea do Olimar, estão todas aqui, as 3. Quer dizer, não era também um material muito grande, a ideia é que sejam monólogos, o que também pode ser um caminho, né? Pós-quarentena, os monólogos vão talvez vir com muita força aí. São peças de baixo orçamento, porque não tem todo um aparato de luminária. Inclusive, Clitemnestra, um falso monólogo grego, foi encenada num restaurante que separavam as mulheres num cômodo e os homens em outro. Né? Um projeto que a gente já viu acontecer em outros lugares, né? A Eleusa Mancini, aqui de Niterói, já fez isso também com a peça dela, importante lembrar. Então, quer dizer, é uma coisa que dá certo, você não precisa de um teatro, pagar o aluguel de teatro às vezes é muito caro, né? Quantos e quantos atores a gente já ouviu falando que tirou dinheiro para a produção do seu bolso, né? Fazer teatro não é fácil, e teatro no Brasil, infelizmente, ele parece que é vendido como uma coisa, não pelos atores, não pelos diretores, que fique claro isso, mas como uma coisa que as pessoas não podem ter acesso, né? Nada mais popular que o teatro, e, infelizmente, às vezes é entendido como de elite, isso é muito triste. Mas voltando aqui, então essas peças, o que eu pensei? Falei, gente, olha só, o material não é tão extenso, dá para traduzir em um ano, e não são peças ultra complexas de serem montadas, né? Então dá para montar com baixo orçamento, é uma proposta de monólogo, então pode ser muito bacana traduzir isso, e foi uma experiência muito bacana, até porque a Mariana é muito acessível, então se eu tinha alguma dúvida, eu escrevia para ela me ajudava, né? A Jocasta, eu publiquei essa tradução num livro do professor lá essa foi publicada toda picadinha, não foi um projeto único, assim, igual foi o Fronteira, não. Jocasta foi publicada pelo livro do Hauer, Rodrigues, lá da Federal do Mato Grosso. Ele tem uma coleção muito bonita, chama Literatura e Vida, foi publicada lá. Medea do Olimar foi publicada numa revista muito bonita também, da Galícia. A revista chama... Daqui a pouco eu vou lembrar, mas eu tenho a revista aí. Foi publicada lá, e o Clitemnestra está em processo de submissão. Então, vamos ver se eu consigo aí botar para rodar, vamos ver. Mas o projeto do pós-doc era apresentar as 3 traduções, isso foi apresentado, então isso já foi concluído. Bom, aqui o desafio já não era nem tanto numa proposta de jogos, de linguagem, não. Mas era, por exemplo... Uai, não consigo passar? Tentar dar o ritmo, porque a Mariana ela não faz um texto com super marca poética ali, mas tem um ritmo que funciona muito bem, naquele cantado gostoso que a gente ouve do Uruguai. Né? A gente, quando ouve um uruguaio falando, por exemplo, a gente ouve uma entrevista do Galeano, tem uma maneira de falar que ela vai cantando, as palavras vão cantando,
né? E aí, como é que você traduz isso funcionando na boca que não se perca? Porque as palavras estão de uma maneira que estão ajudando nesse canto. E aí, como é que vai ser feito isso, né? O desafio foi mais esse. Bom, aqui só antes de mostrar, Jocasta foi encenada no Brasil em 2004, né, por um grupo uruguaio, um grupo de dança, tá aqui, essas referências, depois eu posso passar todas, estão todas, já passo para vocês. Foi encenada também, se eu não me engano, na Aliança Francesa, mas em francês, aqui, tá aqui, isso mesmo, foi em francês, mas isso até 2013, depois não teve mais, né? E assim, eu estava até conversando com um grupo de teatro, tinha passado o texto da Medéia, tinha passado todo o contato da Mariana, porque aí é outro direito, né? O direito de encenar, para eles irem atrás, mas não sabemos como vai ficar isso, né, gente? Porque agora com pandemia. Bom, Jocasta, então, que é a primeira parte, o que eu tentei fazer foi dar esse ritmo. Aqui a parte em verde está em espanhol, né, como vocês estão vendo, e aqui a parte em vinho aí da experimentação que eu fui tentando fazer. Também nada muito elaborado, eu não sou da poesia, deixando isso, né, assim, dito, eu não sou poeta, mas tentei dar um ritmo que coubesse na boca de um ator, uma atriz, né, um ator aí, no palco, tá? Então, Cuelgo de mis cintas, pendo dos meus laços, sobre las cunas de los niños, sobre o berço dos meninos. Eu vou ler só a parte em português, tá? Sobre as camas dos amantes clandestinos, sobre o olhar apaixonado do pai à filha, sobre cada rebento sugando o seio da mãe. Meus filhos reinarão sobre as gerações futuras, meus feitos falarão por mim. Fui amada, que ficou cortado, não sei se vocês estão vendo, eu não estou. Fui amada como ninguém foi e enjeitada como ninguém foi. Não tenho boca para repetir minha história, sou a pior das mulheres, a que está em todos os pesadelos, rainha de um mundo atroz, a consciência do porvir. Tem algumas coisas aqui que eu tive que mexer, por exemplo, com os tempos verbais, né? Acho que no próximo slide dá para ver isso melhor. Mas, por exemplo, sobre cada ninho que exprime ele sendo de sua madre, sobre cada rebento sugando o seio da mãe. Então, algumas coisas aí, é claro, quem trabalha com tradução, né, tá bastante acostumado a ver isso, que a gente vai tendo que fazer, né, essas acomodações aí para caber na nossa língua, né? Bom, já que Clitemnestra, esse falso monólogo grego, eu gostei muito de traduzir essa peça, muito, muito. Não que eu não tenha Jocasta, não que eu não tenha gostado da Medéia, depois eu me dei conta que eu não tinha colocado Medéia aqui, mas falei, não tem problema, eu vou mostrar o Clitemnestra. Acho que eles vão gostar. Clitemnestra falando num canto, Agamemnon falando no outro. Agamemnon é um cidadão de bem, que caberia muito bem num brasileiro típico. Tá? E aí a gente vai ouvir a diferença na voz de um e na voz de outro, né? Então, como é que eu recrio essa diferença no português? Bom, claro que em espanhol parece, né, até pela colocação pronominal do espanhol, né, se eu traduzisse isso, ia perder a oralidade que está presente aqui. Só que isso no espanhol não se perde. Agora, se eu colocasse isso em português, né, eu ia fazer essa personagem extremamente distante do público. E essa peça, só para lembrar, ela é feita num restaurante. Então, se tem uma coisa que não tem, é distância. A atriz que faz Clitemnestra vai rodando, vai conversando com as mulheres, vai tomando vinho com as mulheres, né? Então, qual foi a ideia? Eu suicidar para quê? Em vez de por que haveria, né, de me suicidar ou suicidar? Não. Até porque o verbo suicidar em português dá um problemão danado, se é pronominal, se vai tirar o pronome, etc. Então, não. Eu suicidar para quê? Um suicídio complicaria tudo. Depende do que se conta, do que se mostra. Tem que transgredir de novo, ao invés de deveria cometer na transgressão, mas... Então, bom, aqui passo, não vou ler tudo, mas a ideia era manter essa proximidade, né, levando em consideração que na passagem do espanhol para o português eu precisava fazer essas acomodações, né, e fazer funcionar essa... Vai dando um ar de cumplicidade entre ela e o público. Bom,
Isso aqui é uma passagem que, como se tratou de uma tradução escrita, de um texto escrito, eu levo isso sempre, eu já falei isso aqui hoje, né? Eu tentei evitar notas de rodapé, mas algumas notas eu acho importante, né, para o leitor e tal. Eu gosto, não gosto de acúmulo de notas de rodapé, num texto como esse, mas algumas eu acho que são fundamentais para mim. Essa foi um caso. No meio da peça, quando ela vai cantar, né, a morte da Ifigênia, que tem toda essa questão também de reivindicar a presença da filha e questionar a guerra, parece uma música que é Alice Maria Coche, Caroline, Caroline, Averso Papá, Caroline, Cacau, Léo. Essa música é uma música muito parte do imaginário chileno, né? É uma música do folclore chileno. Então, eu coloquei, porque se alguém se interessar, e aí, enfim, não sei como é que alguém poderia adaptar isso no teatro. Tem 1000 maneiras, quando eu digo não sei, porque tem tantas maneiras que às vezes a gente não consegue nem visualizar, mas poderia cantar, poderia passar, enfim, ela pode cantar. Bom, o Agamemnon, como eu disse, é um cidadão de bem, né? Então, o cidadão de bem vai falar daquele jeito dele. Né? Se eu tivesse muito dinheiro, eu botaria essa peça com Marcela Diné fazendo o Agamemnon. Vocês entenderam. Bom, me acordo de um caso de albañil de Mar del Plata. Outra coisa também eu não quis trocar. Deixa que se o diretor quiser trocar, botar um albañil, botar um pedreiro de Cabo Frio, é com ele. Mas eu mantive porque tem um contexto, eu queria que isso ficasse preservado, não cabe a mim também. Né? Poderia ter cabeça se quisesse fazer uma adaptação? Sim, mas a proposta não foi essa. Né? A minha proposta não foi essa. E aí eu botei logo assim, gente, ó. Eu não vou tentar interpretar um Agamemnon aqui não, tá? Mas vou tentar ler um pouquinho mais de fibra. Lembro do caso de um pedreiro de Mar del Plata, que era oligofrênico. Começou a trocar carta com uma menina de Rui. Carta vai, carta vem. A menina escondeu do cara, que era paralítica, e foi meio cabreira para Mar del Plata. Mas ele não ficou puto. Pelo contrário, ficou feliz até. Porque assim ele ia ter ela só para ele. Para sempre. Essa aí, ó, ele pensa, não vai embora. Literalmente, não. Daí os vizinhos do bairro aparecem, dizendo para a menina que ela tinha que fazer reabilitação, que em Cucuy não tinha nada, mas que em Mar del Plata sim. Ela começa a fazer reabilitação e consegue andar. Ele vai lá e mata ela. Bom, que eu cortei isso aqui para mostrar para vocês? Não foi nem a minha performance, não é isso. Aqui tem uma questão com os verbos, né? Por exemplo, do espanhol. Ele não se enoja. E eu traduzi como, mas ele não ficou puto. É a mesma coisa? Não. Mas é o que haveria de mais parecido nessa proximidade que o Agamemnon vai fazendo. Porque ele ali vai conversando com os caras, vai falando de jogo de futebol, ele quer ficar, né, da galera, ele quer ficar perto dos caras que estão ali, para os caras endossarem, os caras que eu digo são os homens que estão na peça, que estão separados das mulheres, que estão num outro cômodo. Depois eles vão se trocar, tá? Mas ele quer ficar ali, ele quer, né, a brodagem. Bom, e aí... por exemplo, em espanhol, o verbo no presente também tem um sentido parecido com o português, que é um presente atemporal. Só que eu pensei, mas ele não se enraivece? Não, isso não cabe na boca do Agamemnon, não fica puto. Então, claro, se alguém tem algum problema com palavrão, enfim, história, mas a escolha foi essa, tá? Bom, e aí, só para terminar aqui o desafio foi mais de tentar encontrar essa proximidade, não tanto como Jocasta, que foi uma questão mais dos ritmos, mas aqui encontrar uma proximidade que não fizesse nem uma Clitemnestra canastrona, nem um Agamemnon burilado, um Agamemnon com verniz. Não, esse Agamemnon é uma pessoa... Enfim. Bom, aqui algumas fotos para mostrar para vocês de como foi a estreia. Olha que bacana, era assim que era a Clitemnestra. A Clitemnestra está aqui, né, nessa sala, é um bar, esse bar está em Montevidéu, as pessoas chegavam, tinham uns vinhos aí, tinha uns vinhos para beber, ela ficava circulando, aí dançava, tirava para dançar, então, assim, muito próximo, tá todo mundo muito próximo, né, então, foi o que eu tentei fazer. Tomara que um dia a gente consiga fazer isso, seria tão bacana, tão bonito. E, por fim, né, aí eu já termino com isso, são 2 projetos que
São work in progress, assim, que eu estou tentando fazer. Não vou mostrar a tradução para vocês, porque eu não tenho ainda quantidade de material para isso. Desde que começou a quarentena, eu realmente dei uma parada com essas traduções. Eu estou até traduzindo outras coisas, mas não estas. Reconheço que não está sendo fácil nem pensar em Antígona no momento agora que esse corpo insepulto de Covid vai fazer a gente revirar a nossa noção de corpo, né? Então, Antígona está me mexendo, me movendo por outras questões. Eu não vou ter esses textos, mas tem duas Antígonas que eu também estava olhando com carinho, que é uma Antígona em catalão, a língua original catalão, que é do Espriu, esse autor que eu trago aqui para vocês. Eu botei Catalunha porque ele escreve em catalão, então eu não botei espanhol, ele é catalão, né? E a Antígona da Maria José, estou passando várias coisas, da Maria José Queissan, que é galega. Eu poderia não traduzir o teco galego, né, com português, mas tem que caber na boca do ator, e o ator é brasileiro. Então, por mais próximos que sejam um texto escrito, eu faço a tradução pensando, né, no palco. Então, nem que seja o palco dos outros. Bom, acho que era isso, Grace. Querida, muito obrigada por falar do palco dos outros. As questões de tradução que qualquer pessoa que está aqui no grupo, que é de letras, a maioria eu não sei se tem alguém da história ou da filosofia, mas de qualquer maneira tem que lidar com traduções não é, Francisca, está entrando agora, para ter acesso, né, a toda essa questão da produção e da recepção, que a gente está vendo que você está trabalhando mais com a questão da recepção de todos esses mitos que foram trabalhados na antiguidade, e o papel do tradutor é um papel de escolhas o tempo todo, e aí você tem que escolher se você quer uma tradução filológica com N notas de rodapé para explicar as referências históricas, culturais, linguísticas, né? É todo o mundo da tradução que a gente traz quando a gente faz esse tipo de trabalho. E pensar na questão de que as palavras têm que caber na boca do ator, né? A gente tem que pensar essas traduções tem poesia, né? Algumas traduções podem ser poéticas, você deixou bem claro que não é o seu caminho, mas que é o seu caminho colocar na boca de forma fluida. Eu entendi que você quer dizer isso, né? Tornar fluida, mas que também, ainda que você precise usar um sinônimo ali de uma palavra que é um tanto complexa, como paralelepípedo, né, que é difícil, e aí o ator pode falar, é uma pedra, tal, pode fazer uma paráfrase, porque cabe, porque tem o gestual, tem o tom da voz, tem a interação com o público, né, e aí você está falando que pós-Covid, talvez os monólogos venham com mais força, né, acredito que no primeiro momento, sim, mas, de qualquer maneira, essa preocupação com o que cabe na boca do ator, que você não vai abranger isso 100%. Em alguns momentos, ele também é um processo que, olha como é que é belo, né? Um caminhamento. Não sei quantos, mais de 2.000 anos atrás, um público diferente, e aí chega até nós, como levar isso? Então, o seu trabalho é belíssimo, Fê. Estamos muito felizes. Poxa, e é legal ver assim, como é que a gente lida com as escolhas. Isso é para a vida, isso é para tradução, né? E o bacana é que, assim, o nosso público mereceu essa apresentação espetacular, porque já, mesmo para boa parte aqui, que ainda não entrou na universidade, são questionamentos. A gente vai trabalhar com texto, a gente vai trabalhar com literatura, a gente vai trabalhar com poesia, e é o nosso papel, em termos culturais, passar isso, levar isso, discutir, né? Debater, pensando no Brasil,
pensando na nossa linguagem, o que a gente quer caracterizar do original e trazer, tentando, né? Você citou no início o Berman, não domesticar, mas de qualquer maneira, ele mesmo fala que num primeiro momento, para tornar aquele texto acessível, aí pense que o Berman está falando de um lugar. Qual é o lugar? Europa. Europa, França, melhor que isso. Isso. E que ele já tem eles, né? Boa parte já lida desde o segundo grau, o nosso antigo segundo grau. E aí a gente deixa as marcas, né? Você falou Xuxa, como se todo mundo fosse da época da Xuxa, não vou fazer igual a Xuxa fez com a cultura indígena, né? Boa parte, Fê, do nosso público não viveu isso, tá? Só para você saber. Ainda bem que eu não falei, então, que a primeira lembrança que eu tenho de recepção, eu não falei isso, mas vou falar agora, é terrível. Sim. Foi de 85, 86, daquela novela horrorosa que passou na Globo, eu era criança, que chamava Mandala. Ah, não, abafa, Édipo, Jocá, abafa, eles não sabem. Acho que até o Beethoven também não sabe, porque ele nasceu pertinho também. Eu sei, você... Bom, abafa isso, que é muito revelador, constrangedor. Mas é isso, né? Passagem do tempo, recepção, preocupação, e a gente está falando do Berman, né? O lugar de onde ele fala, mas a gente está no Brasil, né? Então, o que trazer para esse público? Sim, muitas vezes não vai caber na boca do ator, mas ele vai lá e faz, né? Isso é interessante da gente ver. Então, abro para o público, né? Fê, arrasou, obrigada, foi uma delícia seguir, assim, o sofrimento do tradutor, né? É isso, é uma escolha, ser tradutor já é uma escolha complexa, a gente pode ficar na nossa zona de conforto, mas quem quer ir mais fundo, quer ir para o original, quer trabalhar isso a partir das fontes, então... Gente, abro para o público, já tem gente aqui se manifestando, enquanto eu me empolguei hoje, tá? Geralmente eu sou mais contida, mas adoro essa coisa da tradução, então a gente tem várias... Teatro, então é uma coisa que, né, a gente tem muita figurinha aí. Não, aqui vai ter, então, quem quer falar... A gente tem vários comentários, que pode ser um simples comentário, um elogio, uma crítica. A gente merece, né? Assim. Deixa eu só fazer uma brincadeira. Eu não aguento. Pergunta. Só fazer uma brincadeira que eu não me aguento. Vocês estão falando de Xuxa, a Grace começou a falar quem quer. Na minha mesma hora vem na minha cabeça quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão. Mas agora, com certeza a novela... Oi, Fê, fala. Agora ninguém quer pão porque não pode sair de casa. Ah, pois é, né? Mas com certeza o Beethoven não viu Mandala. Não. Ele era bebê. Não. A Renata mandou uma pergunta, eu não estou achando. Renatinha, eu vou ficar quieto. A Constituição brasileira diz que você não é obrigado a fazer provas contra si, tá? Mas deixa bom. A Renata aí. A Renata tinha pergunta e tem mais gente com pergunta interessante. Eu tenho uma pergunta depois, mas para o final. Renatinha, querida, você pode falar? Pergunta da Renata. Isso. É que ela mandou. Ela mandou lá em cima, como eu tenho que Renatinha, você pode falar? Não precisa ligar o vídeo, não. Falar sobre a nova Jocasta do teatro contemporâneo. Isso aí. Achei. Tranquilo. Ai, linda. Ali embaixo. Eu vi. Jocasta, vou falar. Ô, Renata, essa Jocasta vai te interessar. Ela é danada, essa Jocasta, tá? É uma peça de 2002, da Mariana, muito interessante, porque é uma Jocasta que vai ter desejo pelo Édipo e não vai negar. E ela começa, né, dizendo exatamente que o amor ela conheceu com aquele Édipo. O que eu fiz nessa tradução, eu devia ter comentado ali, foi optar por usar esposo para Laio
e marido para Ed. Esposo em espanhol também é algema. Então, a todo momento, ela reclama que ela está presa a um laio que nunca deu amor. E o amor que ela conhece foi o lar de Édipo. Então, assim, eu, na hora de traduzir, né, se na peça ela não faz distinção entre isso, ela usa o mesmo termo para os dois, eu quis brincar com esses sinônimos que existem dentro do português. Então, laio é esposo. Édipo era o marido. Até para brincar também, porque, teoricamente, poderia ser do filho, só que não, ela coloca esse filho como homem desejo. Então, eu te passo depois se você quiser, é muito interessante, é um monólogo, não é muito extenso, mas ele é de uma força, assim, de uma mulher com desejo, um corpo de mulher erótico, não é mãe. Fernanda? Oi, Carlinda! Oi, tudo bom, querida? Parabéns, uma apresentação super bem feita, porque você está dominando muito esse trabalho, né? Você está com ele namorando há muito tempo, né? Já está uma coisa assim gestada e muito acalantada, não é? Ô, Fernanda, eu estou aqui pensando no seguinte, foi muito bom, você trabalhou um texto dramatúrgico, avant la lettre, né? Um texto dramatúrgico com todos os requisitos e com todas as exigências, e monólogos. Coisas de texto dramático bastante diferentes, quer dizer, no monólogo você tem uma tensão que vem com a voz. É mais do que uma personagem que fala, é uma alma, é uma conexão ponto a ponto, não é? O ator e a sua plateia. Como o texto dramatúrgico, você tem todo o universo que foi criado naquele espaço de sonho que é o palco. Né? Eu quero aqui pontuar assim, uma diferença que eu acho importante, quer dizer, você encontrou muitos textos importantíssimos, coisa que é raro a gente conseguir, né? Quer dizer, eu não conheço nenhum desses, só conheço do Cureses, né? Mas os outros que você apresentou são absolutamente novidade para mim. Acho uma contribuição assim estupenda, né? Para os estudos de recepção clássica, né? Agora, a Antígona do Cureses, eu reputo de uma complexidade, quer dizer, tudo que for ligado à Antígona é exponenciado, não tenha dúvida. Está com uma complexidade estratosférica, mas a do Cureses é demais, porque tem a questão da violência colonial, que é ali clara, explícita, e os dilemas da Bárbara, os dilemas da barbaridade, os dilemas da esquizofrenia, daquela linguagem, né, que está se perdendo também, e ela sabe que ela tem decisões o tempo todo. Ela tem que decidir. É uma personagem que não tem paz. A Medeia de Eurípides, óbvio, é a grande matriz, mas acontece que essa matriz, na mão do Cureses, se politiza, se complexifica, ganha uma dimensão anímica e passional que coloca em outra esfera a problemática marital. Se esgarça as outras questões que estão em Eurípides, é lógico que estão, né? A questão da cidadania, a questão do exílio, a questão das heranças ali em jogo. Tem muita coisa complicada. Agora, aí eu fico pensando, né, no seu impasse, porque eu imagino, você teve um trabalho medonho para lidar, para deslindar o enigma de Bárbara, né, da Medeia do Cureses. E aí você vai agora lidar com outro tipo de obra, que são esses monólogos, não é?
Quer dizer, como é que você vai equilibrar essas duas grandezas tão diferentes dentro desse campo da recepção clássica que você tem, no qual você está transitando tão bem? Fala aí um pouco da tua experiência de lidar com dois materiais diferentes dentro da sua identidade. É isso, eu não sou eu não sou argentina, né? Eu não sou uruguaia e quase cometo um ato falho aqui, que eu falo que eu não sou brasileira, porque quem me conhece fala que eu sou mineira, né? Eu sou mineira. Bom, vamos lá. Carlinda, até que foi um alívio, sabe? Porque o texto do Cureses me sugou muito para tentar encontrar a voz e trabalhar Medea, nunca é fácil, né? Medea, eu lembro, toda vez que eu trabalho Medea, em teoria, eu agora até parei, porque a gente tem um tempo muito curto para um texto tão gigantesco, ele precisa ser discutido, né? Então, eu não vou, não. Mas foi, assim, um certo... Como se eu precisasse encontrar, assim, sabe, uma amiga de cada vez, não vou sair com a turma toda. Então, foi sair da turma toda, daquele palco cheio de gente, com muita violência, você lembrou muito bem, então, a violência colonial pesadíssima ali. Pesado demais. Muito pesada, e aí chegar com uma outra Medea, que a Medea da Mariana é uma Medea muito pesada também, porque é um crime que aconteceu no interior do Uruguai. Então ela faz, nessa cidade do Olimar, ela faz uma Medea. Só que a gente só ouve a voz da Medea, a gente não ouve a voz dos outros, né, questionando a existência da Medea. Eu acho que tem uma coisa, talvez, que vale a dizer, em muitas autoras mulheres que eu vejo escrevendo novas Medeias, como a Grace passou, por exemplo, a Medea para de dialogar com o outro e a Medea está falando sozinha. Né? Então, é como se a gente saísse daquele diálogo do confronto, em que ela é obrigada a ter que ouvir que ela é tudo aquilo que já se diz sobre ela e ter que ficar naquele embate feroz. Agora a gente só vai ouvir a voz dela. Né? Então, nesses monólogos, eu acho também que tem um projeto de teatro que eu vejo na Mariana, posso dizer que vejo na Grace, passou também, vejo em outros, que é deixa essa personagem falar. Né? Vamos ouvir a história dela. E eu acho que, para um projeto de recepção, isso é interessante, né? Dar voz, é como se fosse assim, vamos recriar a voz dessas mulheres, vamos deixar elas falarem o que elas não puderam dizer naquele momento, trazendo para um tempo que é o nosso. Clitemnestra, por exemplo, questiona o desejo de guerra, no momento em que é fundamental questionar isso, né? Ela fala tanto disso. Então, acho que chegar nos monólogos também foi um pouco de alívio, foi mais fácil. Assim, não foi mais fácil, mas foi menos fantasma junto, sabe? Alívio. Muito bom, parabéns. Você é uma mulher muito corajosa, né? Quer dizer, isso aí eu já te conheço de outras tragédias. Desde as mães, desde as madres. Né? Pois é, eu falei aqui no início, né? Como assim, você é importante na minha vida, Carlinda. Nossa Senhora, eu sou sua fã. Sou sua fã. Agora pode ter certeza que você tem fãs também, viu? Ótimo. Beethoven. Carlinda, antes de você entrar, foi uma laudação belíssima. Não, você ia ficar com assim, tímida. Ainda bem que eu estou aqui desde 15 para as 3. De repente eu me toquei que eu é que tinha que tocar ótimo. Beethoven, você queria também fazer uma pergunta, é isso? Quero sim. Bom, de novo, agradecer a Fernanda, agradecer novamente a Carlinda por ter aparecido, e mais quem estiver por aqui que eu não consigo ver. E, bom, foi fenomenal, é de uma potência e de uma coragem, sim, a Fernanda, de encarar tudo isso. E, assim, eu fazer uma pergunta que você pode responder depois, que é com a perspectiva mesmo de montagem. O texto você falou que já está aí, vai estar circulando em revistas, em livros e tal, como produção literária, a gente vai ter acesso a isso. Mas como a preocupação toda era, me perdoe o trocadilho, de botar no palco dos outros, como que você está pensando, se tem algum projeto já em vias de montagem, e aí, se não, quem sabe a Eleusa pode ser uma peça aí chave de colocar isso no Teatro de Niterói. Isso é uma coisa. Agora, outra pergunta sobre tradução, de um modo geral, a sua fala foi muito, muito esclarecedora e deu para entender bastante do seu processo,
com o texto, você falou que, mesmo não sendo poética, o texto da Mariana tem um ritmo, e traduzir isso é muito importante. Tem um tradutor e professor, que agora eu não lembro de onde ele é, que se chama Rui Carvalho, é um cara até um pouco polêmico, ele tem um texto que diz que a coisa mais difícil de traduzir é traduzir o tom. E aí ele fala que tom não tem nada a ver com tom de voz, com timbre, é como se fosse um ente suprassegmental e sensível que cada texto tem e é único. Então, o tradutor, antes de traduzir a linguagem, o texto, sequer o ritmo, ele tem que penetrar no tom do texto. Eu acho interessante. É um interessante isso. Tenha querido dizer quando disse que tem um ritmo o texto da Mariana. Tem um pouco disso, ele tem um tom próprio, e aí conseguir adentrar e traduzir isso é marca essencial de um bom tradutor, de uma boa tradução. Mas como a gente está falando de texto de teatro, tem uma coisa no texto do teatro que não tem no texto do teatro e que precisa ser traduzida, paradoxalmente, que não está no texto do teatro, que é o gesto, a movimentação, todo o não textual que compõe basicamente o teatro. Eu não vou aqui, no meio de tantas professoras de grego, lembrar que teatro é ver, é visão em grego. E como você lidou com esse elemento não textual para traduzir para um não texto também em português? Eu vou fazer um jabá aqui, posso? Claro. Então, não, é que vai sair na revista, né, de cadernos de tradução, que foi aprovado, um artigo que eu traduzi. Esse artigo foi traduzido do italiano, da professora lá de Pescara, a Bárbara, uma professora excelente, que escreveu justamente sobre tradução de códigos expressivos. Né? Então, ela fala exatamente o que é traduzir um texto de teatro, né? E como é que esse texto de teatro vai ser encenado, o que se espera. Né? Então, esse texto, tão logo sai a revista, eu recomendo que seja lido, porque é um texto muito interessante. Esse texto foi traduzido, ele foi escrito em italiano, eu traduzi para a revista. Acho que isso responde aí muito melhor do que eu, é o texto da Bárbara. Bom, Beethoven, então, a gente estava conversando, mas aí veio a pandemia, né? Tinha um grupo, e aí não está se pensando em nada muito agora. As pessoas, até que estavam mais próximas, né? Enfim, estão passando assim, por situações que, enfim, não desejaríamos que tivesse que passar por isso num país que não... Isso mostra como o nosso país desvaloriza a cultura, né? As pessoas vão trabalhar e isso dá uma certa angústia, não tem dinheiro, como é que vai fazer com teatro e tal? Então, a gente não está falando disso. Mas, enfim, a peça do Cureses foi tão difícil, toda a parte do direito autoral, né, que quando eu pedi o direito de tradução, eu tentei manter também, já me liberasse o direito de encenação, para não ter que passar por tudo aquilo. E aí, mas com o contato da pessoa, acho que é importante as pessoas sempre entrarem em contato. Né? E da Mariana também tem o contato dela, então se alguém quiser o contato da Mariana para entrar e falar sobre os direitos, isso são pessoas assim, que dá para chegar perto, isso é muito bacana, porque o pessoal de teatro é bom que dá para chegar perto, né? Tem essa. Obrigado. E adorei essa referência. Vai sair agora, né? Pescara, qual é o título? É o nome a Universidade de Pescara. O nome do artigo é Tradução Teatral e Códigos Expressivos. Tradução teatral, ok. Fê. Oi. Você pode fazer um jabá para você mesma? Oi, o que está para sair agora que a gente pode acompanhar, assim, a sua tradução? Eu sei que tem alguns mistérios que podem ser revelados, e a gente fica na curiosidade, porque somos seres curiosos. Então, o que está para sair, independente se a pandemia vai durar até julho ou até dezembro, né? A gente está acompanhando aí que a Cambridge, por exemplo, eu estou seguindo muitos as lives da Cambridge, orientando mesmo para esse acompanhamento, apesar de ser realidades diferentes, né? A gente está, né, na Europa, no Brasil, a gente tem a questão do aluno que
por exemplo, eu tenho a a turma... A Inglaterra não é mais Europa, não, voltou para sair. Esqueci, tá, mas territorialmente, não no aspecto econômico, mas, assim, muitas universidades já estão orientando muito intensamente a essa mudança que nós teremos que fazer, ainda que no Brasil haja necessidade de encontros pessoais. Em algum momento a gente vai ver isso de uma forma repartida, né? A gente vai disponibilizar muito material, muito mais do que antes, online, e ter encontros possíveis com um número menor de alunos, né? Por exemplo, não é o meu caso, minhas turmas, eu pego turmas, e meus alunos estão aqui, turmas iniciais de 50 alunos, de 60 alunos, isso tem que ser bem administrado, né? Então, assim, é interessante da gente estar trabalhando e divulgando nesse sentido, e eu achei muito interessante que você falou da questão a Renata está aqui agradecendo, lindo, da questão do monólogo, do teatro, porque a gente vai viver uma nova realidade, né, que a gente não sabe qual que vai ser, mas a sua fala mostra muito isso, e a gente quer, assim, mesmo virtualmente, seguir o que as pessoas estão fazendo. Então, fala pra gente, o que vai sair? Então, assim, mineiro só conta com o negócio mesmo quando o negócio existe. Mas assim, Então, assim, terrível. Artigo submetido eu não conto, não, porque tem que contar com o negócio, né? Então, vamos lá. Tem o livro, que foi assim, foi muito carinho, né? Porque esse livro participou a Carlinda, participou a Neide Gonçalves da USP, a Tereza Virgínia, né? E o André Pocinhas, que ele tem a introdução, ele me cedeu a introdução dele. Fiquei muito, assim, muito grata por todas as pessoas, né? E também o ator que trabalhou com o Cureses. Esse livro vai sair pela Federal do Paraná, ele foi aprovado no edital da Federal do Paraná, que é uma editora respeitadíssima. Então, isso foi assim, uma grande ideia, organizar, né? E, assim, há que se falar também que conseguiu uma foto para fazer a capa linda de uma artista, né, chamada Júnia Azevedo. História muito maluca essa história, porque um dia eu fui entregar uma carta no Correio de Niterói, e aí eu falei, tem um segundo andar lá de exposição, eu falei, eu vou lá ver o que tem nesse andar. Grace do céu. Quando eu cheguei, eu juro que a primeira imagem que eu vejo é uma mulher segurando duas cabeças assim, quando eu chego perto, uma Barbie Medeia. Eu fiquei doida. Ela faz tudo com boneca, maravilhosa. A primeira, quando você chega assim, uma Barbie segurando duas cabecinhas assim, fiquei doida com aquilo. E aí ela me cedeu imagens maravilhosas, e aí, como lá na Federal do Paraná tem essa possibilidade, eu nem sei se vai entrar, mas né? Bom, tem um artigo, esse também, que eu posso contar com ele, né? Um artigo do italiano, e um amigo meu que também está organizando um livro, que vai sair, já conseguiu todo o edital também por universidade pública, né? Esse livro vai sair, já foi aprovado, que é o professor Edson Martins, junto com a professora Maria Cecília, lá do FMG, né? Reuniu uma série de pesquisadores, e vai sair um artigo meu, tem um capítulo meu, que é sobre a mãe, o matricídio, né? Com aquele cineasta, rapaz jovem, bom para chuchu, que é o Xavier Dolan, em francês, em 2 filmes, que chama Eu Matei Minha Mãe e Mommy. Então, vai sair esse capítulo. E tem um outro projeto, que é um negócio que eu comecei a fazer agora na quarentena, tá? Porque eu não estou conseguindo fazer esses projetos de tradução que envolvem Antígona. Antígona está mexendo muito comigo, eu não consigo pensar em Antígona. E é o seguinte, eu sou apaixonada pela murga uruguaia. Sou muito apaixonada pela murga uruguaia. O Beethoven sabe disso, eu já falei tanto disso para ele. E aí, fiz contato, né, com o pessoal da Garrata Catalina, que é uma murga bastante reconhecida lá, e eles têm uma apresentação de 2006 que chama O Fim do Mundo. Né, o mundo acabou, ficaram só as baratas, e mostra como o ser humano foi incapaz,
né, de se organizar e de se ser solidário. Então, eu consegui, eles me mandaram, estou muito feliz que eles me mandaram, me liberaram. Então, se eu conseguir, pelo menos, fazer uma tradução, que é uma coisa inédita, porque eu nunca traduzi Murga. Murga, para começar, é Uruguai, quer dizer, ali, né? Ela é uruguaio, o contexto político é uruguaio, mas eu precisava ter esse refresco aí, traduzir uma coisa que eu coloco, fico ouvindo, e que me dá muito prazer. Tenta encontrar um prazer, traduzir dá prazer. Né? Sim, muito. Precisava encontrar, assim, alguma coisa que, nesse momento, me desse um pouquinho mais. Ok. Então, você encontrou seu lugar, anunciou alguns projetos que serão realizados, né? Você é mineira, entendi a questão. Não deixa de anunciar quando sair, a gente publica, tá? No Leque e nas várias redes sensuais, como disse meu colega Bruno, as redes sensuais. E Fê, muito obrigada, foi muito importante. Eu que agradeço, delícia. Foi muito importante. Obrigada, Beethoven. Obrigada, Carlinda, sua participação sempre. Nossa, muito obrigada. Bem-vinda. Sim. Maravilha. Obrigada, alunos que nem ainda entraram na graduação. Vocês são sempre bem-vindos. Participem sempre. A gente vai estar sempre divulgando em várias redes sensuais aí, né? Como disse nosso colega Bruno. E, Fê, muito obrigada, foi brilhante, abriu nossos olhos, indicou caminhos. Esse é o nosso papel, né? As humanas, elas são muito desprezadas porque não está na área tecnológica, né? Mas nós temos o papel de indicar caminhos. Tá? Sim. Fernanda, Oi. Fernanda é a descobridora das Américas. Pois é, descobrindo uma linguagem de como passar isso para o brasileiro. Ótimo. Perfeito, Fê. Muito obrigada. E acho que é isso mesmo, é mãos dadas mais que nunca. Não importa mãos dadas. Mãos agora, mas é mãos dadas, mais que nunca é preciso se caminhar junto. Isso, refletir nosso tempo, pensar nosso tempo e conduzir também, não deixar ser conduzido. Exatamente. Então, beijo, até semana que vem.